Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. É com grande satisfação que a CDL Porto Alegre dá início ao seu debate com os 3 candidatos com melhor colocação nas pesquisas eleitorais à Prefeitura de Porto Alegre. Agradecemos a todos e principalmente aos candidatos Adão Vilaverde, José Fortunati e Manuela Dávila, e as suas assessorias aqui presentes. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, pelo endereço www.cdlpoa.com.br/debates. Vou repetir, www.cdlpoa.com.br/debates. Peço a todos a gentileza, sei que vocês já sabem disso, mas de colocar seu telefone celular no silencioso ou desligá-los para que o nosso debate não tenha nenhuma interrupção. Chamamos agora o presidente da CDL Porto Alegre, o senhor Gustavo Schifino, para dar as boas-vindas aos candidatos. Bom dia a todos. É uma alegria recebê-los nessa manhã de inverno, né? Quem mora em Porto Alegre não pode comemorar muitas estações do ano com antecedência. E a gente, como lojista, acaba tendo que se adaptar ao inadaptável, né? Bom, meus caros amigos lojistas, os principais candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, Fortunati, Vila e Manuela, imprensa, senhoras e senhores, é uma alegria muito grande recebê-los. Eu tenho certeza que essa manhã vai render muito para que o nosso setor conheça melhor os candidatos. A iniciativa é da CDL Porto Alegre, entidade apartidária, mas não apolítica, que irá retransmitir o conteúdo desse debate aos lojistas de nossa cidade, oportunizando que cada um faça a sua escolha, conhecendo o que o candidato fará pelo varejo, setor que, somado a serviço, representa 60% dos empregos e da renda dos porto-alegrenses. E por que não dizer 60% dos votos? Sempre tivemos especial atenção dos governantes municipais nas causas relacionadas ao desenvolvimento de nossa cidade. E esperamos que assim continue. Assim como sempre atendemos aos chamamentos do Executivo Municipal, isso é o nosso dia a dia. Nossos principais prefeituráveis, que hoje aqui estão, estiveram na CDL Porto Alegre, estiveram no Sindilojas, conhecem as demandas do comércio da capital. Esperamos ouvir aqui as propostas objetivas e, sempre que possível, com prazo e forma de realização para os temas apresentados, que não são novidade para nenhum dos 3 candidatos. O Liquida Porto Alegre, o Brilha Porto Alegre e o Vale Mais não figuram nas perguntas, pois é unânime o pronto apoio da municipalidade em relação aos temas, tanto do atual prefeito, como dos que postulam a oportunidade. Para finalizar, desejo a todos que tenhamos um bom debate, no mais alto nível, priorizando as soluções em relação aos conflitos. Obrigado, e agora é contigo, Rosane. Bom, vou passar rapidamente as regras desse debate, que já foi todo ele combinado com as assessorias, os sorteios foram feitos junto com as assessorias, mas vamos repassar para que todo mundo tenha conhecimento e esteja afinado. Nós queremos informá-los que, inclusive, a disposição dos candidatos à mesa foi sorteada no encontro realizado na sede da CDL Porto Alegre, no dia 13 de setembro, e as assessorias dos candidatos aqui presentes estão cientes destas normas. Cada candidato terá, num primeiro momento, 3 minutos para o seu pronunciamento inicial. E, por ordem de sorteio, passamos agora a palavra à candidata Manuela Dávila para suas boas-vindas.
tempo ficará sendo marcado lá naquele monitor, vocês podem acompanhar por lá, então. Manuela. Bom dia, Rosane, bom dia, Guga, é um prazer participar desse debate aqui na CDL, uma honra abrir a esse debate com o deputado Vila Verde e com o prefeito Infortunati. Eu acredito que quando nós concorremos a um cargo eletivo, como eu concorro a prefeita junto com o vereador Tessário, meu candidato a vice, que também está aqui presente, nós devemos responder a uma principal pergunta: por que eu concorro a prefeita de Porto Alegre? Eu concorro a prefeita de Porto Alegre porque acredito que a nossa cidade precisa mais do que soluções imediatistas para os seus problemas do cotidiano. Porto Alegre precisa, na minha opinião, passar por um profundo reposicionamento estratégico da sua economia, com centro nos setores da indústria da criatividade e no setor de serviços. Para isso, precisa de uma prefeitura que seja empreendedora, que não tenha mais a postura das administrações municipais de um tempo passado, a postura de ficar sentado esperando que investimentos apareçam na nossa cidade. Nós devemos ter uma tática ofensiva da busca de investimentos, da facilitação de procedimentos, modernizando a nossa gestão e nos emparceirando com quem investe em Porto Alegre. Na minha avaliação, nós temos, não apenas de hoje, portanto, essa não é uma crítica localizada ao prefeito municipal que está sentado aqui ao meu lado. Esse é um processo histórico da nossa cidade. Nós tratamos aqueles que investem como adversários da cidade. E nós precisamos tratar, unificando procedimentos, garantindo uma gestão dinâmica e uma prefeitura empreendedora a esses que investem como aliados. Eu quero ser aliada na divulgação da cidade de Porto Alegre. Quero dizer a vocês que, na minha opinião, o setor, quando eu entrava, alguém dizia: esse é um debate corporativo. E eu disse: não, esse não é um debate de uma corporação. Esse é um debate sobre a economia de Porto Alegre. E se nós queremos ter um papel num Brasil que não é igual ao de 4 anos atrás, num Brasil que é a 6ª economia do mundo, se nós não queremos ser espectadores da construção desse grande Brasil, nós também temos que virar a página. Nós também temos que nos posicionarmos de uma maneira grande. A grande Porto Alegre passa, na minha avaliação, por políticas como a Lei do Gatilho, por políticas que estimulam a reurbanização de áreas, vinculando a tributação como IPTU e ISS a áreas que são importantes economicamente para a cidade, por políticas de retomada da qualidade do nosso ensino fundamental, que é hoje o 17º das capitais brasileiras e que afeta cotidianamente aos senhores e às senhoras quando buscam mão de obra qualificada, pois é o ensino fundamental que ensina a língua portuguesa e as operações básicas da matemática. Eu espero que nós possamos fazer um debate sobre esses temas aqui na manhã de hoje. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, candidata Manuela Dávila. A palavra agora está com o candidato Adão Vila Verde. Bom dia a todo o setor varejo aqui presente. Bom dia, presidente Stefino, vice-presidente Wilson Noia, presidente do Conselho Deliberativo Alexandre Langer, e ao cumprimentar o presidente, toda a direção da nossa CDL, Rosane, Manuela, Fortunati. Também uma honra muito grande poder participar desse debate. Um debate centralmente, por sua característica e vocação, debate sobre o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Esse é o centro desse debate. Mas, como nós estamos debatendo também a questão eleitoral, eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que a nossa candidatura é uma candidatura que tem a seguinte compreensão do papel das relações políticas, sociais, econômicas e de gestão na cidade. Nós queremos construir uma cidade a partir da experiência, a partir daquilo que a gente conhece e a partir das possibilidades de futuro. Eu sou professor, sou engenheiro, fui secretário de Estado, meu partido teve a experiência de ter governado Porto Alegre, tenho fortes relações nacionais aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e toda a minha experiência foi para fazer bons projetos, para realizar boas coisas. Você tem que ter muita consistência, muito preparo, projetos qualificados, tem que ter planejamento. Não pode fazer as coisas do improviso. Então, essa é uma preliminar para nós. Segundo, nós
temos um projeto para a cidade, um projeto que pega aqueles eixos centrais da cidade, principalmente as suas vocações. Porto Alegre é uma cidade vocacionada do ponto de vista das suas características para o desenvolvimento econômico em áreas como a questão de serviços, como o turismo de negócio, como a alta tecnologia, como a economia criativa, como a possibilidade de um potencial de turismo enorme ligados tanto à área cultural quanto às belezas naturais de Porto Alegre, que não são utilizadas, são subutilizadas, e essas características compõem um elemento central. E a Prefeitura cabe qualificar o serviço. Nós precisamos de serviços de qualidade, nós precisamos de respostas do ponto de vista da atenção básica da saúde, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da mobilidade urbana e do ponto de vista da segurança, que, aliás, é outro grande problema das grandes cidades. Aliás, Porto Alegre é uma cidade média com problemas de grande metrópole. E o problema da segurança pública é uma das questões centrais também. Você sabe que eu tenho uma posição sobre esse tema desde o início da eleição até agora e terei, inclusive, quando prefeito. Nós vamos assumir o tema da segurança pública como um tema central para a nossa cidade, para que nós possamos dar segurança e qualificar as relações de sociedade. E, principalmente, ter uma política muito forte de apoio ao desenvolvimento econômico, ao varejo, principalmente a áreas com enorme potencial, como o 4º Distrito, por exemplo, que é uma área que tem uma grande vocação, junto com o centro, que precisa ser potencializado. Então, essa é a nossa visão, essa é a nossa compreensão. Obrigado. Obrigada, candidato Adão Vilaverde. A palavra agora com o candidato prefeito José Fortunati. Ao cumprimentar o presidente Gustavo Esquifino, quero cumprimentar a todos os participantes desse belo encontro, dizer que é uma grande honra, mais uma vez, vocês participar de um evento do CDL, uma instituição extremamente importante ao longo da sua vida para a cidade de Porto Alegre. E faço isso num dos segmentos chaves da nossa cidade. Com o passar do tempo, especialmente nos últimos anos, com a saída do distrito industrial praticamente baseado no bairro Humaitá Navegantes, Porto Alegre acabou se consolidando uma cidade de serviços, onde o varejo tem uma forte penetração na geração de emprego, geração de vendas, de uma forma muito enfática, muito forte. Porto Alegre se consolida a cada momento na consolidação do varejo e, naturalmente, da sua economia. Temos procurado, de todas as formas, já desde 2005, o prefeito Fogaça, aprofundar essas relações com o varejo. Sempre fizemos isso de uma forma muito aberta, muito transparente e muito emparcerada. Exatamente por entendermos que esta relação entre o poder público com o setor, ela é vital para o fortalecimento da economia da cidade. Um exemplo disso é o Liquida Porto Alegre, onde a Prefeitura Municipal de Porto Alegre tem sido extremamente parceira para alavancar uma das grandes iniciativas do setor que procurou, conseguiu fazer com que, especialmente o mês em baixa, em termos de atividade econômica, se tornasse um dos melhores meses de vendas na cidade de Porto Alegre. Então, esta parceria tem se consolidado e vamos continuar consolidando. Agora, o Brilha Porto Alegre, já resgatado, extremamente importante, onde a Prefeitura Municipal de Porto Alegre tem procurado tratar disso com muita tranquilidade. Achamos sim, e quando falamos do setor, estamos falando do setor nevrálgico. Para isso, ações têm sido tomadas. Quero lembrar aqui a revitalização do centro histórico, algo que vem se desenhando com muita contundência em Porto Alegre, revitalizando o centro por onde passam mais de 400 mil pessoas diariamente, fortalecendo o comércio de rua. Não se tem comércio de rua sem a presença das pessoas, isso tem acontecido com muita intensidade. Foi graças a uma política de muito diálogo que nós construímos com todo o setor, o Centro Popular de Compras, retirando os camelôs da cidade de Porto Alegre, o que parece uma coisa singela, foi, na verdade, uma posição muito forte, qualificando a cidade de Porto Alegre, transformando os antigos camelôs em micro e pequenos empresários, e permitindo que o comércio de rua tivesse total liberdade agora para poder vender com tranquilidade, sem esse conflito intenso, e também acabamos resgatando o que nos parecia importante, transformando Porto Alegre em uma cidade do turismo, porque até bem pouco tempo isso não constava no Ministério do Turismo. Obrigada, prefeito. Feitas as apresentações, vamos agora às regras desse debate. Nós teremos um total de 9 perguntas, divididas em 2 blocos, sorteadas
As 6 primeiras perguntas serão respondidas da seguinte forma. O candidato já sorteado terá 3 minutos para a resposta e, logo em seguida, o segundo sorteado terá 1 minuto e meio para seu comentário. E o terceiro, da mesma forma, 1 minuto e meio. Após o pronunciamento dos 3 candidatos, aquele que foi sorteado para respondê-la, em primeiro lugar, terá direito a mais 1 minuto e meio para o seu fechamento. Vamos então ao sorteio da primeira pergunta, que será respondida pelo candidato Fortunati e pela ordem, com comentários de Manuela Dávila e Adão Vilaverde. Bom, o nosso primeiro assunto é shoppings. E a pergunta é: Porto Alegre é a capital com o maior número de metros quadrados em shopping centers por habitante, o que demanda especial cuidado na aprovação de novos empreendimentos. Os 3 candidatos já se manifestaram favoráveis a que a CDL Porto Alegre e outras entidades representativas do comércio integrem o comitê de aprovação destes futuros empreendimentos. De que forma os senhores farão esta integração e a partir de que data? Candidato Fortunati, o senhor tem, então, 3 minutos para a resposta. Nós temos procurado fazer um grande debate sobre a vinda dos shopping centers da cidade de Porto Alegre. Eles são bem-vindos, porque geram emprego, geram renda. Porto Alegre hoje é uma referência em termos do varejo, incluindo, inclusive, os grandes shoppings em nossa cidade. Temos uma grande geração de emprego e renda distribuídos por toda a cidade. A grande questão que sempre se coloca, e nesse debate fazemos com o CDL, Sindlojas, com as entidades do setor, é como, na verdade, preservar o comércio varejista de rua, que é a grande preocupação de todos nós. E entendemos que várias medidas têm sido adotadas exatamente para que esse comércio varejista de rua possa continuar sobrevivendo. Um exemplo é o que estamos fazendo lá na Nova Zenha, na Zenha, no bairro Azenha, com a Associação Nova Zenha, buscando, juntamente com os empresários, com todo o setor, fazer um amplo debate para a revitalização de todo o bairro, que passa pela requalificação dos espaços públicos que estão sendo feitos, como também pela modelagem diferenciada do mobiliário urbano, que começa a ser implementado a partir de agora. Fizemos a mesma discussão em relação ao centro histórico da cidade, por isso toda a revitalização do centro histórico leva em consideração a consolidação do comércio de rua, exatamente porque o centro histórico é onde estão os maiores e o maior número de lojistas de varejo consolidados nas ruas. Nós entendemos que é fundamental que isso continue acontecendo. O atual governo criou uma comissão, a CAUGE, para analisar os grandes investimentos nas cidades. Isso tem possibilitado uma avaliação ampla, não segmentada, mas uma avaliação única sobre esses novos investimentos na cidade, onde 12 secretarias participam de forma simultânea, a chamada CAUGE, que é a comissão que faz uma avaliação técnica sobre implantação, entre eles dos próprios hipermercados, dos próprios shoppings, dos próprios empreendimentos. Já conversamos com a CDL e com o Sindlojas, no sentido de agregarmos a representação do setor para que possamos ter a opinião técnica do setor sobre cada um dos grandes empreendimentos, de tal forma que os investimentos feitos, especialmente no comércio de rua, não sejam afetados. Um exemplo disso é o empreendimento que será construído, esse para mim é muito claro, onde hoje se localiza o Estádio Olímpico. Inicialmente, os empreendedores pretendiam construir um shopping. A discussão muito concreta, feita com o setor, definiu-se de forma muito clara. Não poderíamos ter um shopping numa área que certamente acabaria implodindo o comércio de rua de toda a Zenha. E graças exatamente a essa discussão que realizamos com o setor, o empreendimento não vai ser um empreendimento comercial, vai ser um empreendimento habitacional. É dessa forma que nós pretendemos continuar trabalhando, agregando, volto a dizer, na CAUGE, a representação do setor. Obrigada, candidato Fortunati. A palavra agora está com a candidata Manuela Dávila para seu comentário em 1 minuto e meio sobre shopping. 1 e meio é bem menos que 3, eu vou tentar apenas colocar algumas questões que julgo estruturantes, e disse isso antes, né? Acho que nós devemos superar uma fase de soluções imediatistas para cada um dos problemas. Vejam, Porto Alegre, evidentemente, comemora grandes estabelecimentos, embora nós saibamos que eles praticam de maneira bastante onerosa, né? Cobram muito daqueles que querem continuar com o seu comércio, sobretudo das redes
locais aqui do Estado e da cidade de Porto Alegre. Mas eu queria alertar alguns procedimentos. Primeiro, nós tratamos de maneira diferenciada grandes e pequenos e médios empresários e investidores, quando, na realidade, somos uma cidade que sobrevive à sua economia local dos pequenos e dos médios. Portanto, na nossa avaliação, nós devemos unificar procedimentos não numa cauge para grandes investimentos, mas numa central unificada de procedimentos para todos aqueles que querem investir e gerar empregos na nossa cidade. O segundo aspecto, nós temos uma Secretaria de Indústria e Comércio que reflete não um êxodo industrial da década de 90 ou dos anos 2000, mas um processo que começou na década de 70, ora, lá se vão 42 anos. E, portanto, a nossa estrutura é uma estrutura superada. Nós defendemos uma Secretaria de Desenvolvimento e um Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Urbano para avaliar cada território. E, nesse conselho, a CDL fará parte. Obrigada, candidata. A palavra agora está com o senhor candidato Adão Vilaverde por 1 minuto e meio. A pergunta remete a 3 questões: a importância de investimentos, a análise de impacto desses investimentos e, terceiro, a questão de licenciamentos e projetos. São 3 questões importantes. Primeiro, os investimentos são importantes, mas a cidade tem que pensar os investimentos de conjunto que ocorrem sobre ela. E se o potencial que nós temos aqui é do pequeno comércio, é do comércio médio, é daquele comércio que tem relações e vínculos locais, este setor é um setor que tem que ter um carinho enorme de parte da Prefeitura para que o conjunto das legislações e as definições, sobretudo de eventuais investimentos que venham de fora, esses investimentos de fora, eles se relacionem a partir da realidade, a partir das condições e a partir da cultura local. Portanto, você tem que ter uma estrutura, tem que ter uma mesa, tem que sentar com quem conhece, quem sofre a situação, né? E, portanto, poder avaliar esses empreendimentos, tanto do ponto de vista urbanístico, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista da geração de emprego e de renda. Segundo, isso remete também a licenciamento. E os licenciamentos são também para quem vem investir aqui e para quem investe aqui. Nós precisamos de um sistema de licenciamento que supere o sistema de licenciamento atual, que, na verdade, é um grande empecilho para que você faça investimentos na cidade. E nós vamos reestruturar isso aí, um sistema de licenciamento e de aprovação de projetos na cidade. Isso é absolutamente necessário e premente. Obrigada, candidato Adão Vilaverde. Agora, para encerrar esse ciclo sobre shopping centers, prefeito José Fortunati, o senhor tem 1 minuto e meio. Certamente, um dos gargalos que a Prefeitura ainda sobrevive é a questão do licenciamento, e nós concordamos com isso. Tanto é que realizamos já um profundo estudo, contratando o PGQP, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, além de implantarmos um novo modelo de gestão na cidade, que é referência hoje nacional. Jorge Gerdau, que é consultor da presidenta Dilma, enaltece o modelo de gestão que a Prefeitura de Porto Alegre desenvolve a cada momento. Também chegamos à conclusão de que é necessário buscarmos um novo patamar para que esses licenciamentos aconteçam. E já apresentamos, e obviamente vamos colocar em prática imediatamente, o Escritório de Licenciamento de Projetos, que vai buscar reunir todas as secretarias num único patamar, num único fórum, para que realmente a tramitação aconteça com muita rapidez, sem rasgar legislação, sem passar por cima da legislação ambiental, sem desconhecer naturalmente tudo que existe, mas buscando condensar o tempo da sua tramitação. Esta é uma necessidade que a cidade precisa e nós reconhecemos. E tanto é que reconhecemos que estamos em busca da sua viabilização, em cima de patamares técnicos concretos, um estudo concretizado pelo PGQP, em parceria com várias entidades do setor que nos apontaram hoje soluções muito concretas. Soluções essas que certamente darão à cidade maior celeridade na liberação dos seus projetos. Muito obrigada, candidato Fortunati. Vou pedir a vocês que aplaudam a disciplina desses candidatos. Todo mundo cumpriu aqui no tempo. E vamos, então, sortear agora a segunda pergunta, que será respondida em 3 minutos pelo candidato Adão Vilaverde, com comentários primeiro de José Fortunati e depois de Manuela Dávila. O assunto agora é ISSQN. Vamos à pergunta.
A atual administração municipal, sensível ao êxodo de franqueadores de Porto Alegre para outros municípios, encomendou um estudo à CDL Porto Alegre para verificar o impacto que se teria ao baixar o ISSQN de 5% para 2%. Esse estudo demonstrou que essa redução fará o município ampliar a receita e a geração de empregos na nossa cidade, como já aconteceu em áreas como informática, call center e serviços automotivos. O candidato concorda em baixar o ISSQN para setores que comprovadamente contribuírem para o desenvolvimento do município? Candidato Adão Vilaverde, o senhor tem 3 minutos. Perfeito, Rosane. 2 motivos devem ser fundantes para adotar esta posição. Primeiro, a própria iniciativa do CDL, né, que sabe que um instrumento com essa característica tem uma enorme importância para o desenvolvimento econômico. Segundo, é evidente que ele tem que ter compatibilidade e tem que comprovar de que, de fato, ele é positivo, como foi nas outras iniciativas. Eu tenho aqui os dados das receitas próprias do município. O ISSQN é 15,6, é a primeira receita, né? A segunda receita é uma receita que é de transferência, que é o ICMS. Portanto, Porto Alegre já teve um ISSQN maior do que tem hoje. Se nós conseguirmos, de fato, com esse estudo, movimentar esta condição do ponto de vista do conjunto da composição da receita, eu não tenho nenhuma dúvida de que pode ser adotada esta posição. Primeiro, porque é fundamental, por exemplo, vou dar um exemplo, você, para revitalizar o 4º distrito, se não tiver 2 instrumentos importantes para potencializar o ISS e o IPTU, que é 8% da composição da receita, e o ISS, como eu disse, é 15,6%. Esses são os 2 grandes instrumentos que nós temos. Isso vale para revitalização do centro, nós temos um programa que é o programa Bela Cidade, que é para o centro da cidade, nós temos um Cidade Verde, que é outro programa importante, que nós precisamos de recursos e potencializar a parceria com os setores da cidade. Os setores mais importantes que podem compor essa parceria são os setores do varejo, são os setores do comércio, são aqueles setores que têm um potencial enorme no desenvolvimento da cidade. Então, nós temos uma opinião positiva nesse sentido. Essa é uma medida que nós podemos adotar, uma vez com estudo consolidado, porque o pressuposto é de que ele é importante. O estudo consolidado, comprovado, dá para adotar, evidente, imediatamente. Não há nenhum problema em fazer isso. Por quê? Porque seguramente nós vamos levantar o ISS desses 15,6%, como foi feito já em medidas anteriores, que eu conheço, por exemplo, de informática, na época, inclusive, me mobilizei e trabalhei muito, era secretário de Ciência e Tecnologia para que essa possibilidade ocorresse. Então, às vezes, a gente tem uma visão... tem 2 questões que nós temos que evitar. Achar que só com incentivo fiscal você resolve as coisas. E a outra extrema é achar que incentivo fiscal não adianta porque não dá para dar. Na verdade, é o seguinte, tem que avaliar a potencialidade. E se você avaliar a potencialidade, você pode melhorar e qualificar os instrumentos de receita a partir do potencial de investimento. Vejam, por exemplo, a gente pode fazer isso aí para a economia criativa, pode fazer para o turismo de negócios. Mais de 170 mil pessoas passaram em Porto Alegre o ano passado. Diz que à noite, em geral, elas não ficavam em Porto Alegre, iam para o entorno de Porto Alegre, iam para Gramado, iam para o Vale dos Vinhedos, etc., etc., que é outro debate que eu sei que a gente tem que fazer aqui, né? Então, portanto, é fundamental você ter instrumentos para alavancar o desenvolvimento. Obrigada, candidato Adão Vilaverde. A palavra agora com o senhor candidato Fortunati por 1 minuto e meio. O grande debate que acontece na esfera pública é sempre como conciliar despesa com receita. Naturalmente, não podemos desconhecer que o poder público tem que atender às demandas e às demandas da maioria da população. E, para isso, é necessário discutir com muita seriedade sempre receitas. Então, o tema de isenções ou de redução de tributos sempre é um tema bastante complexo, que não pode ser feito em cima da perna. Por isso, nós temos debatido com o setor e solicitamos esse estudo, que já foi finalizado e está em estudos na Prefeitura, para verificar exatamente qual é o potencial de agregarmos esta redução do ICMS com o consequente e possível aumento da própria arrecadação. A mesma precaução nós tivemos com a área da informática, fizemos isso, o mesmo estudo com a área da informática, reduzimos a alíquota e acabamos aumentando a receita. Fizemos isso também com o call center. Também fizemos o mesmo estudo, tivemos a preocupação técnica de viabilizarmos isso e acabamos hoje tendo uma receita maior da arrecadação. E com os serviços automotivos.
Foi um terceiro setor que nós, depois de um profundo estudo, analisamos com muita tranquilidade e, a partir desse estudo, acabamos implementando. Então, somos cautelosos, sim, porque estamos lidando com recursos importantes. De um lado, que vão permitir, com toda certeza, um desenvolvimento maior do setor, mas, de outro lado, que não onerem a receita da prefeitura para que o atendimento dos interesses da população continue acontecendo. Obrigada, candidato. Agora a senhora, candidata Manuela Dávila, 1 minuto e meio para comentar o assunto ISSQN. Evidente que nós temos que ter responsabilidade para tratar da área tributária, das receitas do município. Mas eu acho que 8 anos é cautela demais, certo? A gente tem que ter responsabilidade e ofensividade, porque, vejam, vocês, junto com a indústria criativa, são o setor mais importante da economia de Porto Alegre. Ora, talvez pelo excesso de cautela, e eu diferencio cautela de responsabilidade, nós tenhamos na última década, na década que o salário mínimo cresceu 67%, 66%, perdão, um crescimento de 0,7% do nosso salário médio na nossa capital. Ou seja, nós estamos estagnados economicamente na melhor década brasileira. Portanto, eu quero dizer que no nosso programa de governo, e não apenas aqui para os senhores e para as senhoras, nós temos uma proposta, sim, que combina o desenvolvimento econômico e territorial, olhar cada território, qual a vocação, como revitalizá-lo, como urbanizá-lo, porque a urbanização também passa por detalhes do mobiliário e da estética urbana, como não colocar um container na frente do Centro Cultural Érico Veríssimo, que eu sugiro que os senhores caminhem no nosso centro histórico e vejam a porta do Centro Cultural Érico Veríssimo, qual o equipamento maravilhoso que nós temos na frente, um recolhedor de lixo na frente de um espaço de cultura. Eu quero me comprometer com os senhores, em primeiro lugar, com não fazer estudos eternos. Nós vamos implementar. Segundo, em aplicar em Porto Alegre a lei do gatilho. E terceiro, dar agilidade, como outras prefeituras deram em menos tempo, como Pais fez no Rio, como Dutti fez em Curitiba. Obrigada, candidata. Para encerrar o tema ISSQN, Vila Verde, 1 minuto e meio. De fato, a gente tem que sempre fazer o equilíbrio fiscal, mas ter uma enorme responsabilidade econômica e social de desenvolvimento da cidade. Não pode separar as coisas, né? E quem deve subordinar o equilíbrio fiscal é o desenvolvimento econômico e social da cidade e não o inverso. Ele que tem que determinar isso. Então, é muito importante referir isso. Segundo, nós temos o entendimento de que o orçamento permite que isso seja realizado. Vejamos o orçamento atual. É 4,6 bi o orçamento atual da prefeitura. E tem um investimento de 817 milhões. Isso é 17% dos 4,6 bi. Desses investimentos, neste mês agora que nós estamos entrando, a prefeitura executou apenas 24% do orçamento. Então, o orçamento é revelador de que nós temos margem, sim, e a parte de investimentos dele para potencializarmos a cidade. É por isso que tem um conjunto de serviços que estão com problema, é por isso que tem um conjunto de obras que estão atrasadas, é por isso que a cidade não está à altura do ponto de vista da resposta e do serviço. E afeta, evidentemente, o nosso setor do varejo, o nosso setor econômico. Tem margem, tem espaço, precisa ter competência e planejamento, relações, operação e gestão para realizar as tarefas e responsabilidades da prefeitura. Muito obrigada, candidato Adão Vilaverde. Passamos agora já à terceira pergunta que será sorteada nesse momento. Tema: uma marca para Porto Alegre. E a pergunta, que será respondida em 3 minutos pela candidata Manuela Dávila, com comentários de 1 minuto e meio pelos demais candidatos. Feliz que caiu essa pergunta para mim. Porto Alegre tem um grande potencial e precisa atrair mais turistas. Para isso, precisa de uma marca para vender a capital para o Estado, para o Brasil e para o mundo. Sabemos que os 3 candidatos aqui presentes concordam com esta afirmação. Como vão atuar nesse tema e quando pretendem dar encaminhamento a esta demanda? Achei que eu me roubar os 7 segundos que estava marcando ali. Obrigada, meninas. Fiquei feliz que caiu esse tema para mim, porque eu, como todos os senhores sabem, o que motiva a minha militância política é a perspectiva de diminuir a desigualdade social na nossa cidade. Mas eu, com muitos anos, sendo deputada federal, convivendo com experiências que acontecem no nosso país, que eu acho que Porto Alegre deve olhá-las com atenção, inspirar-se nelas,
eu fui percebendo que as cidades que dão mais certo focam em duas questões. Quer dizer, elas pactuam politicamente, ou seja, são amplas alianças para poder modernizar a sua gestão e dinamizar a sua economia. Portanto, nós temos que pensar numa cidade que cresce, né? Numa cidade que vai atrás de ocupar um espaço nesse Brasil que é grande. Porto Alegre foi grande em momentos que o Brasil era recessivo, inflacionário, instável politicamente. Nós não estamos sendo grandes, ousados, né? Nós não buscamos, de maneira bastante ofensiva, investimentos para a nossa cidade. O foco da prefeitura, quando eu for prefeita, será justamente consolidar Porto Alegre como um destino do turismo de negócios e eventos do Brasil e do Mercosul. Vejam, Buenos Aires se planeja para ser a 5ª cidade do mundo em eventos. Buenos Aires, vocês acompanham crise econômica, todos os problemas que acontecem lá, baseado em 2 eventos, Copa e Olimpíadas. Na Argentina, não, no Brasil. Porto Alegre era a 4ª, hoje é a 6ª cidade do Brasil em eventos. Ou seja, nós estamos perdendo, além de nós não estarmos avançando na disputa da permanência desses turistas na nossa cidade, com divulgação, com a efetiva construção de uma agência de turismo que busque, né, que vá atrás de eventos para a cidade, que estimule, que, evidentemente, divulgue a marca, que tenha ofensividade nessa busca, além de nós não estarmos avançando, nós estamos retrocedendo. Além disso, eu queria detalhar mais algumas coisas. Então, agência de turismo, a divulgação da cidade, um plano que nos posicione e que invista na busca desses turistas, na permanência deles e na permanência dos turistas que vêm para a Serra Gaúcha e que não conhecem a nossa capital, porque, de certo, a nossa capital não é vendida da maneira adequada, como um roteiro do turismo cultural, inclusive, como é. Mas também nós precisamos cuidar mais da cidade de Porto Alegre para ela ser uma cidade aprazível para os turistas. Ela precisa ser aprazível para nós. Os nossos parques e praças precisam ser cuidados. Na cidade inteira, o tema do mobiliário urbano precisa ser enfrentado com um conjunto legal e não de maneira fatiada, como nós fazemos hoje. Nós temos uma cidade esteticamente destroçada por soluções fatiadas que adotamos no mobiliário urbano e, portanto, temos uma cidade enfeiada. E cidades feias não são boas para turistas. Obrigada, candidata. Agora o comentário em 1 minuto e meio do candidato Fortunati. Essa cidade que alguns desprezam, ela se tornou, em 2012, a 2ª cidade com maior potencial de atratividade de investimentos do país. Nós éramos a 16ª em 2010. Nós éramos a 32ª cidade na América Latina em atratividade de investimentos e hoje somos a 6ª cidade em atratividade de investimentos. Então, é importante que as pessoas tenham um patamar básico de que essa cidade tem, sim, atraído investimentos. E conseguimos, graças ao fato de colocarmos a casa em ordem, porque quando assumimos em 2005, nós estávamos no SPC, e isso é gestão fiscal, não tínhamos crédito junto a nenhuma instituição, Caixa Econômica, BNDES, Banco Interamericano, e graças exatamente ao novo modelo de gestão, em parceria com o PGQP, estamos buscando recursos que estão aí para que as pessoas possam visualizar com muita tranquilidade. E estamos trabalhando na nova marca, sim, de forma absolutamente democrática, como é o nosso estilo. Reunindo as entidades, Federação, SEBRAE, SENAC, SENAI, entre outras entidades que estão construindo uma marca. A marca não nasce do nada, ela tem que ser construída de uma forma muito pensada, de uma forma técnica, para que ao fim e ao cabo, ela seja representativa, não do governo de plantão, mas seja representativa dos anseios da cidade, da vocação da cidade. E é isso que nós estamos fazendo com muita tranquilidade, de forma democrática. Obrigada, candidato Fortunati. Seu comentário, candidato Vilaverde, em 1 minuto e meio. A marca tem que ser produto de uma relação muito forte com a cidade, né? Com os setores da cidade, os interesses do setor da cidade. Mas, entretanto, ela tem que se relacionar de forma forte também com o potencial da cidade. E o potencial da cidade é este potencial, né? É uma cidade de serviço, né? É uma cidade em que áreas importantes como turismo de negócio, alta tecnologia, economia criativa, a possibilidade de você potencializar, através da presença das pessoas que vêm aqui,
é muito importante. E, principalmente, o turismo também para nós. Né? Então, para isso, você tem que ter condições fundamentais nesse sentido. Primeiro, esse projeto, a ideia de um grande centro, né, com características e o caráter internacional, que nós não temos para fazer eventos aqui. Né? Segundo, você potencializar essas características. Você desce em Curitiba, por exemplo, e te levam para ver a área verde de Curitiba. Né? Aqui, o potencial de área verde nosso é superior ao de Curitiba. Né? Você vai em outros lugares, desce e vai para rios, vai para riachos, vai para esses lugares do tipo. Bom, o potencial do Guaíba e do delta do Guaíba e delta do Jacuí e as ilhas, enfim, são enormes. Né? Quer dizer, você pode ver o Guaíba de vários pontos da cidade, não tem esse circuito turístico aqui. Né? Então, portanto, tem um potencial enorme na cidade. Então, essa marca tem que ser construída junto com os interesses sociais, econômicos e de desenvolvimento da cidade. Essa é a nossa posição e vamos trabalhar nessa perspectiva e nesse sentido. Obrigada, candidato Adão Vilaverde. Em 1 minuto e meio, candidata Manuela, o encerramento deste tema. Vocês sabem que, para mim, o dado mais expressivo dessa eleição é aquele que eu usei numa das intervenções sobre o salário médio de Porto Alegre, porque quem se conforma que, na melhor década brasileira, a nossa juventude vai embora da cidade por ter empregos e não ter uma carreira ou perspectiva de carreira, despreza na vida real a cidade. Né? Justamente quando a gente ama de verdade e de forma apaixonada, nós lutamos pela não estagnação, nós lutamos pela dinamização, nós lutamos não só para que a receita aumente 33%, como de fato aumentou no governo Fogaça, mas para que os investimentos aumentem, porque modernizar a parte da gestão de cobrança de tributos é a piada pronta. Agora, dinamizar a gestão para que os investimentos sejam feitos de maneira mais dinâmica, para que nós tenhamos parceria, como a que já está pronta com a Federação e com setores expressivos da nossa cidade há mais de um ano, e não é utilizada, sendo que a Copa é amanhã e nós já perdemos a Copa das Confederações e perdemos por falta de dinamismo político, porque Pernambuco conquistou a Copa sem uma pedra do seu estádio colocado, porque o governador e o prefeito de Recife foram ousados, não tiveram acomodação, transformaram a sua paixão em atitude. Paixão acomodada é relação que acaba. E vejam, aqui nós temos dados contraditórios, porque eu não estava na prefeitura antes do Fogaça. Obrigada, candidata Manuela Dávila. Assim, nós encerramos um ciclo de perguntas, agora zeramos tudo, vamos começar um novo ciclo com a 4ª pergunta, que será sorteada agora. O tema agora é segurança e quem vai começar respondendo, terá os 3 minutos, é o candidato Adão Vilaverde. A pergunta: muito embora a segurança pública seja uma responsabilidade prioritária do Estado, entendemos que a Prefeitura também deve atuar neste assunto. Não existe varejo em ambiente de insegurança. Nossa cidade clama por mais segurança. Como os senhores vão atuar neste assunto? 3 minutos, candidato Vilaverde. O município pode, sim, enfrentar a violência. Parceria, e deve enfrentar a violência, em parceria com o governo do Estado, que deve financiar e financia as políticas, e o governo federal. Para isso, você tem que assumir a coordenação de 2 políticas, em 2 níveis. O enfrentamento à violência e as políticas de prevenção. Por quê? Porque a violência ocorre no território. 4 bairros de Porto Alegre são responsáveis por 20% dos homicídios e roubos de carros do estado do Rio Grande do Sul. Só falando 4. E nós sabemos que a cidade está num grau de violência insuportável. Então, portanto, tem que assumir. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos coordenar as ações, desde a Guarda Municipal, em parceria com a esfera do Estado e do governo federal. Vamos utilizar todas as informações para fazer essa ação de forma centralizada. Vamos informatizar e criar todos os instrumentos de controle, de monitoramento, do ponto de vista de câmeras, do ponto de vista de áudio monitoramento, nas áreas e nas zonas de maiores contenciosos, mas também estendendo para o conjunto da cidade. Fazer essa ação centralizada, não pode ter 3 câmeras, cada uma levando uma informação para um lugar ou para um local, e não tendo ação coordenada dos órgãos de segurança. Vamos incorporar um programa muito importante, que é o Ronda
municipal, ou seja, o ronda nas escolas, o ronda da Guarda Municipal nas escolas, e fazer uma questão muito importante e fundamental: exigir que cada uma das esferas cumpram as suas responsabilidades. Não há nenhum problema que a coordenação das ações seja no município e o governo do Estado coloque os mais de 2.000 ou mais 3.000 brigadianos, brigada militar que tem que colocar aqui na cidade de Porto Alegre. Mas tem que exigir do governo isso, tem que exigir as responsabilidades de todas as esferas. Mas pode ficar sob a coordenação do prefeito da cidade. E mais, deve sentar na mesa todas as forças de segurança com todas as outras políticas de caráter social, porque você não enfrenta só a causa, você tem que ir na origem, tem que fazer uma política de prevenção. E essa política de prevenção passa, evidentemente, por uma relação com as políticas de assistência, com a política de saúde, com a política de segurança, com as políticas para a juventude, com as políticas de educação, fundamentalmente, de qualificação profissional, né? Isso é muito importante e fundamental. Então, é possível, sim, a cidade vencer a questão da violência. Basta assumir, primeiro, a responsabilidade. E, segundo, ter ação coordenada com todas as outras esferas, principalmente no financiamento. Mas é aqui que a violência ocorre e é aqui que a gente tem que enfrentá-la e preveni-la. Obrigada, candidato, pelo sorteio. Agora, Manuela Dávila faz o comentário em 1 minuto e meio. Eu compartilho absolutamente com o deputado Vilaverde as posições de protagonismo da prefeitura. Gosto muito do exemplo de Recife, que em 5 anos reduziu 40% a morte de jovens, quando nós, em 10, reduzimos 6 em Porto Alegre, porque Recife articulou, passou a ser protagonista da articulação da política de segurança do município. Para isso, nós, em primeiro lugar, vamos garantir que a Secretaria de Segurança seja a Secretaria de Segurança e não Segurança e Direitos Humanos. Por quê? Porque a lógica de Secretaria de Segurança e Direitos Humanos é a lógica antes de 2 mudanças legais que nós fizemos. Aquela que permite o armamento da guarda e depois, inclusive votei como vereadora nessa proposta, e, portanto, faz bastante tempo que aqui existe, e a segunda delas, a mudança de repasses federais para municípios com a lei do PRONASSE. Quando nós criamos o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, nós mudamos a lei e permitimos repasses de programas federais diretamente para os municípios. Além disso, para usar um outro dado revelador para vocês, Canoas, que diminuiu a violência nos bairros mais violentos em quase 80%, investe 2,7% do seu orçamento em segurança. Porto Alegre investe menos de 0,8%. Então, também não é só o discurso, é o aumento do investimento. E, terceiro, nós queremos pactuar com a cidade a construção da operação delegada, como faz São Paulo. É um pacto com o governo do Estado, com o nosso dinheiro também, para aumentar brigadianos na rua. Obrigada, candidata. Agora, 1 minuto e meio para o candidato José Fortunati. Quem vai a Recife, anda pela rua e encontra policiais militares em todas as esquinas, de competência do governo do Estado. 0 Hora do último domingo trouxe uma matéria bastante intrigante, mostrando que Porto Alegre reduziu ainda mais o número de brigadianos. O governo do Estado reduziu o número de brigadianos em Porto Alegre. Eram 2.600, nós estamos com 2.500. E, segundo dados da própria Secretaria Estadual da Segurança, nós deveríamos ter em Porto Alegre 5.000 brigadianos. Ninguém faz policiamento preventivo ostensivo em qualquer parte do mundo sem a presença exatamente do policial. Mesmo assim, estamos cobrando. Minha primeira conversa com o governador eleito, Tarso Genro, foi sobre segurança e continuo discutindo e cobrando. Nós estamos fazendo o cercamento dos parques, cercamento eletrônico do Parque da Harmonia, Parque da Redenção, Praça Otávio Rocha, Praça da Alfândega, só ver, está sendo feito. Nós estamos colocando câmeras de vigilância em todas as escolas da rede pública municipal. Naturalmente, por favor. Continue, por favor. Nós estamos colocando, bate-papo, não, só para que as pessoas compreendam. Obviamente, estou aqui dialogando e há um bate-papo na minha frente que atrapalha, obviamente. E não é por nada que são pessoas ligadas a uma candidatura. Então, o que eu peço, obviamente, que meu tempo seja descontado para que a gente possa retomar. Então, conclua, por favor. Então, o que nós estamos fazendo é colocando o cercamento em todas as escolas públicas do município.
Armamos, sim, a Guarda Municipal, e me orgulho de ter participado desse processo, porque a Guarda Municipal de Porto Alegre não era armada, e estamos construindo, está em fase final de construção, o Centro Integrado de Comando, que permite exatamente a integração entre todas as câmeras de vigilância da cidade, inclusive numa parceria com a Brigada Militar. Obrigada, e nos centros históricos temos um convênio com a Brigada Militar que permite exatamente uma maior segurança. Obrigada, e foi assinado, inclusive, com a participação da CDL do Sindlojas. Dados os devidos descontos, candidato Adão Vilaverde, 1 minuto e meio, por favor, para encerrar esse assunto. Nós entendemos que esse tema é altissimamente sério, de grande responsabilidade. O município não pode ser passivo nessa questão, tem que ir para a proatividade, e temos profunda divergência com a forma como a prefeitura atual trata este tema. O prefeito, aliás, caracterizou quem quer tratar este tema no encontro lá na Federação de demagogia e de populismo. Palavras dele, não eu que estou apenas reproduzindo para vocês, porque eu tenho como hábito ter um discurso só em tudo que é lugar. Então, eu acho inaceitável isso. Acho que a segurança pública é de uma enorme responsabilidade. Quero assumir com vocês aqui que, da parte da prefeitura, nós vamos reestruturar o conjunto de secretarias da prefeitura, vamos reestruturar o orçamento, porque nós estudamos o orçamento, e nós vamos colocar de 0,7 para 2,5, é o gesto nosso, para nós assumirmos com 2,5 os recursos aqui para a parte de segurança pública. Exatamente para a gente entrar numa parceria com o governo do Estado, com o governo federal, dizer o seguinte: nós estamos entrando com isso, com quanto vocês vão entrar? Não adianta você só pedir e não entrar com nada. Então, é uma postura proativa nossa. Nós vamos aumentar o orçamento de 0,7 para 2,5. Não tem gesto maior do que este para dizer o seguinte: nós estamos assumindo a segurança pública como uma política do município. E vamos fazer duas coisas: enfrentar a violência e fazer a prevenção. Obrigada, candidato Adão Vilaverde. Passamos agora, então, à quinta pergunta, que será sorteada neste momento. E o tema é comércio informal. Quem vai responder essa pergunta agora, em primeiro lugar, é a candidata Manuela Dávila. Desde a criação do Centro Popular de Compras, o centro de Porto Alegre melhorou. Os lojistas de rua ficaram mais satisfeitos e a população se sente mais segura. Mesmo assim, o comércio informal insiste em tentar se instalar nas ruas da nossa cidade, atrapalhando e dificultando o trânsito de pessoas e carros, gerando insegurança e situações inconvenientes. O que a senhora, como prefeita eleita, se for eleita, fará a esse respeito? Quando eu fui eleita vereadora, essa foi uma das primeiras votações na Câmara. Lembro que foi um momento de bastante ebulição, porque nós debatíamos a possibilidade da primeira parceria público-privada na cidade de Porto Alegre e, portanto, tivemos que alterar a lei. E, evidentemente, depois de muito debate, eu era líder da minha bancada e nós votamos favoráveis, por compreender, em primeiro lugar, a importância das parcerias público-privadas e, em segundo lugar, o que significava para a cidade, depois de um longo período, porque as coisas também acontecem, porque as leis mudam. Então, assim como a guarda pôde ser armada apenas naquele momento, porque a lei mudou, naquele momento, no Brasil, se permitiu e se começaram a construir parcerias público-privadas. Bom, o camelódromo passou por uma extensa fase de ajustes naturais para a primeira experiência, desde o valor das taxas aos comerciantes. Foram feitas diversas gestões para que ele continuasse instalado. Nós temos um modelo, não é uma receita, mas é um modelo que pode ser implementado em outras partes e regiões da cidade, com um volume menor, porque as outras regiões não concentram o volume de comerciantes informais como nós tínhamos no centro da cidade. Então, nós podemos ter, como no mundo tem, pequenos equipamentos que organizam o comércio informal. Hoje me mandaram uma foto de Bogotá, mas quem anda em Buenos Aires, em Paris, em Nova York, sabe que há uma organização descentralizada, menor, desse tipo de estabelecimento. Portanto, isso tem relação com duas questões. Tem relação com a dignidade desses trabalhadores, tem relação com o esforço para nós profissionalizarmos, regularizarmos a situação deles. Isso tem relação com a ocupação do espaço urbano. Vejam, as ruas boas para andar não são apenas ruas com calçadas adequadas, são ruas sem obstáculos.
certo? Não adianta uma calçada boa com um container mal colocado. Não adianta uma calçada boa, embora seja fundamental, se nós temos 70 placas colocadas, uma do lado do outro, ou um comércio de rua. Então, é importante manter, adotar o modelo, descentralizar PPPs. Se tivéssemos um projeto estruturado de longo prazo de metrô, por exemplo, poderíamos utilizar as estações do metrô, como o mundo também faz, para pequenos espaços de regularização de comércio, né, como pequenos camelódromos, como podemos fazer embaixo de alguns viadutos da cidade. Então, temos como fazer, temos legislação que permite, e, na minha avaliação, precisamos mudar o ritmo. O ritmo em Porto Alegre é um ritmo que está fora do compasso das perspectivas econômicas que o Brasil nos oferece no atual momento. É sempre bom pensar o que foi bom num período recessivo inflacionário não é mais a receita para um Brasil que está pujante e se desenvolve de maneira veloz, né? Então, uma forma mais ágil num Brasil mais ágil. Obrigada, candidata Manuela. Agora, 1 minuto e meio para o candidato Fortunati comentar o tema do comércio informal. Sem dúvida, todo mundo reconhece que um dos grandes avanços que a cidade realmente sofreu foi a criação do Centro Popular de Compras. Um processo diferente das demais cidades brasileiras, onde normalmente os camelôs são expulsos à força. Em Porto Alegre se construiu uma solução extremamente democrática, fazendo com que os antigos ambulantes, camelôs, fossem para um lugar com dignidade e se transformassem em micro e pequenos empresários. E estão muito felizes, com toda certeza, porque hoje conseguem vender com qualquer tempo, vender com qualquer situação, ter a sua atividade plenamente reconhecida, sem competir de forma desigual com o comércio de rua. Estamos aprofundando isso, estamos já concluindo o Centro Popular de Compras da Restinga, que irá abrigar mais 50 camelôs, já devidamente cadastrados, isto já praticamente pronto, deve ser inaugurado ainda no mês de dezembro, e também já temos a previsão de que dois centros de referência, que serão pequenas rodoviárias, lá no Jockey Club, que vai abrigar o BRT da Avenida Tronco, e do Largo Cairu também teremos Centro Popular de Compra, para agregar exatamente esses pequenos comerciantes. Em relação ao comércio clandestino, nós estamos agindo com muito rigor, e a CDL sabe, Sindloja sabe, firmamos o convênio com a Brigada Militar e estamos agindo com muito rigor para combater esse comércio irregular nas ruas de Porto Alegre. Obrigada, candidato Fortunati. 1 minuto e meio para o senhor candidato Adão Vilaverde. A questão remete a 2 pontos. Primeiro, a política de criação dos centros populares de compra é correta, né? Entretanto, está evidente, se o centro existe, por que as pessoas no entorno do centro continuam fazendo o seu trabalho informal. Tem um problema. Tem um problema de modelagem e de gerenciamento da questão do centro na experiência concreta que nós vivemos aqui. As pessoas dizem que elas estão com alta rotatividade ali, não conseguem ficar ali, à semelhança de um shopping center, guardadas as proporções. A comparação, eu sei que ela não tem a mesma dimensão, mas guardadas as proporções, ela vale. As pessoas têm que fazer rotatividade porque não seguram ficar ali. Então, tem um problema. Se o conceito é correto, mas está implementado de forma equivocada, tem que ir na raiz e na implementação. E é óbvio que essas pessoas, ao trabalharem de forma informal, né, elas acabam atrapalhando o comércio formal, né? Mas nós temos que ter uma atenção para essas pessoas, né? Nós temos que fazer uma política de inclusão, nós temos que fazer uma política de qualificação profissional, nós temos que especializar essas pessoas, nós temos que trazê-las. A prefeitura tem que acolher também essas pessoas e ajudar a construir alternativa para elas. Claro, tem que fiscalizar, sim, mas tem que fazer as duas coisas juntos. Muita fiscalização e construção de perspectivas para estas pessoas. São seres humanos. Obrigada, candidato Vilaverde. Para encerrar esse tema do comércio informal, 1 minuto e meio para a candidata Manuela. Na realidade, acho que são várias contribuições que Porto Alegre tem uma história de avanços constantes. O debate que eu quero fazer com a cidade, como eu julgo que já respondi o tema do comércio, do Centro Popular de Compras, da ideia de nós centralizarmos, é se nós julgamos que o ritmo que nós temos na nossa cidade, se nós julgamos
que a velocidade com que nós enfrentamos desafios, se nós julgamos que o planejamento improvisado de última hora, se nós julgamos que a busca de recursos que fazemos do governo federal e de investidores privados é o suficiente para a cidade. Vejam, nós temos na nossa cidade, não é um problema pontual com o prefeito, a quem eu respeito pela trajetória que tem e pelos últimos 10 anos que está na prefeitura, mesmo no período que as contas estavam em vermelho, porque participava da administração da Frente Popular na condição de vice-prefeito. Nós não estamos debatendo só isso. O que eu quero que a cidade de Porto Alegre perceba é que nós podemos ter um projeto mais ousado, porque o momento do nosso país e do mundo nos permite isso. Ora, como é possível que nós tenhamos sido a capital da educação num momento difícil do Brasil e sejamos a 17ª num grande momento? No momento que o Brasil superou a meta do IDEB, nós não superamos. Como é possível que essa cidade, que tem esse potencial que vocês são, nas nossas universidades, a sociedade civil que tem, seja a cidade que, em 8 anos, não consegue ouvir o CDL e mudar o ISS? O ritmo é o ritmo que não acompanha o do Brasil. Muito obrigada, candidata Manuela Dávila. E vamos agora, então, para a 6ª e última pergunta deste bloco de perguntas. O assunto, lojas de rua. O comércio... Bom, primeiro, quem responde essa, em primeiro lugar, é o candidato José Fortunati. O comércio de rua tem perdido participação no varejo de nossa cidade, tendo em vista a falta de estímulo e de infraestrutura para esse tipo de estabelecimento. Caso o candidato concorde que essa situação precisa ser revertida, como pretende atuar nesse sentido? O incentivo fiscal seria uma alternativa? Como já disse numa outra pergunta, nós estamos trabalhando com a CDL exatamente na busca de um estudo adequado, que tem seu tempo. E o tempo é importante porque as pessoas falam em celeridade e agilidade, mas, às vezes, desconhecem o tempo de maturação dos projetos. A cidade tem seus tempos, e nós estamos exatamente respeitando esses tempos, para que a decisão a ser tomada, ela seja uma decisão boa para a cidade como um todo. E não tenhamos que, na pressa de tomarmos a decisão, depois revertermos essa decisão. As decisões que têm sido tomadas nos setores adequados, e aqui já citei, todos eles têm sido implementados com muito êxito, com muito sucesso. Diferente de outras cidades, que no afogadilho, em cima da guerra fiscal que se pratica, tomaram decisões e acabaram estancando exatamente as suas receitas, criando problemas para o atendimento das demandas da maioria da população. Então, nós respeitamos isso e vamos continuar respeitando o tempo adequado para que as coisas sejam feitas, com a celeridade necessária, mas sem os atropelos, que naturalmente fica muito mais fácil apresentar-se como solução nesse período do que como algo plausível no dia a dia da nossa cidade. Nós respeitamos, indiscutivelmente, o comércio de rua, temos procurado fazer através, especialmente, da revitalização de espaços importantes. Fizemos essa profunda discussão agora na Cidade Baixa. Cidade Baixa que estava em guerra civil, conflituada, buscamos e ordenamos com empresários, com frequentadores, com músicos, com os moradores, uma solução adequada, que procurasse contemplar a todos. E essa solução foi tão boa que, na última Assembleia, aberta para todo mundo, com mais de 450 presentes, apenas 3 pessoas se rebelaram contra as iniciativas e medidas que estão sendo tomadas em relação à Cidade Baixa. O mesmo nós estamos fazendo na Zenha, com o grupo da Nova Zenha, que exatamente visa, acima de tudo, construir alternativas para consolidar o comércio de rua. Estamos fazendo no Centro Histórico, com toda a revitalização do Centro Histórico, que passa pela renovação das praças. Otávio Rocha entrega há poucos dias, a Alfândega, que está praticamente pronta, o Projeto Monumenta, o Vivo Centro, o Camelódromo, a liberação de ruas e calçadas que estão acontecendo, a revitalização do Largo Glino Pérez, a revitalização do chalé da Praça 15, da Praça 15. Ou seja, isto significa, indiscutivelmente, fazer com que o Centro Histórico tenha maior atratividade para as pessoas. Volto a dizer, no Centro Histórico transitam 400 mil pessoas diariamente. E quanto maior a atratividade nós consideramos, maior o número de comércio. Tanto é verdade que novas lojas estão abrindo no Centro Histórico,
permitindo que esta atividade econômica hoje seja uma das mais fortes em toda a cidade. Obrigada, candidato. Agora, para o seu comentário, candidata Manuela, em 1 minuto e meio. De alguma maneira, nós acabamos passando por todos os temas já. Eu queria apresentar uma proposta para vocês, nesses 1h30 que tenho, já que nós falta apenas 2 blocos do debate, que é a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Urbano da cidade de Porto Alegre. Eu tenho muito acúmulo e acompanho de perto o que o Brasil vive, e sei que prefeitos como o Eduardo Paes, por exemplo, no Rio de Janeiro, não colocam os pés pelas mãos. Ao contrário, têm projeto, planejam, prazo e executam. A prova disso é que, em 4 anos de governo, começaram a mudar a cara do Rio. Como o meu amigo Jairo Jorge, candidato dos nossos 3 partidos, aqui do lado em Canoas, uma cidade com dificuldade, que não é a capital do Estado e que, de maneira ousada, busca o seu espaço e realizar as suas políticas. Como nós resolvemos um desafio que é a característica de Porto Alegre, de debater exaustivamente temas no orçamento participativo. Nós somos a cidade com o maior número de conselhos que existe entre as capitais brasileiras. Na minha avaliação, unificando a esses setores em um conselho que vocacione a cidade, que olhe as áreas e que resolva impasses, porque ser prefeito é resolver impasses também. Eu sou candidata ao voto direto dos senhores. Eu representarei a cidade de Porto Alegre e, portanto, tenho que ser democrática para ouvi-lo, mas ter posições e não apenas empurrar, delegar a outros Obrigada. a tomada de posições por mim. Obrigada, candidata Manuela. Agora o senhor, candidato Adão Vilaverde. A reorganização da cidade, ela requer medidas emergenciais e medidas de caráter estratégico, medidas de médio e longo prazo. E, para isso, para que a gente organize a cidade do ponto de vista do comércio, e o comércio se situe dentro de uma intervenção urbana organizada, com infraestrutura, com mobilidade, né, com condições de serviço de saúde, de educação, para que a cidade de conjunto possa ser uma cidade plena e possa atender, inclusive, uma demanda reprimida que ela tem, que ela necessita de 100 mil unidades de moradias aqui na cidade. Tem mais essa ainda questão para Porto Alegre que nós temos que equacionar. Para que ocorra tudo isso, é evidente que a prefeitura tem que ter instrumentos de política. A prefeitura não pode ser uma estrutura passiva. Ela não pode ser uma estrutura que fica esperando que as coisas aconteçam. E, para isso, você tem que ter instrumentos. E os instrumentos que você pode ter para o desenvolvimento, para a inovação, para apoio da economia, para apoio das setores, para a urbanização, para o desenvolvimento do turismo, para esses vários setores, eles precisam ser localizados, evidentemente, no orçamento. E nós temos 2 instrumentos. É o IPTU e é o ISS. Eu repito, é o IPTU e é o ISS. Se foi aquela época em que você ficava passivo e não utilizava isso. Hoje o Brasil melhorou, as condições melhoraram, e utilizando esses instrumentos, eu tenho certeza que os seus índices irão melhorar. Vocês mesmos têm essa opinião. Os índices irão melhorar. E é isso que uma prefeitura tem que fazer. Obrigada, candidato Adão Vilaverde. Então, para encerrar esse bloco, 1 minuto e meio para o candidato Fortunati. Eu volto a lembrar que essa cidade, que parece que não é tão atrativa, ela saltou do 16º para o 2º lugar em atratividade de investimentos em apenas 1 ano. Isso não são dados da prefeitura, são dados que são usados na América Latina. Hoje somos a 6ª cidade na América Latina em atratividade de investimentos. Isso não acontece certamente somente pela boa vontade do gestor, mas que todo mundo percebe que temos participação nisso, certamente. Tenta-se desconhecer, como se este indicador não fosse um indicador do dinamismo da economia de Porto Alegre, da forma como o poder público age de forma aberta, permitindo, sim, PPPs, que até bem pouco tempo eram simplesmente colocados com o viés ideológico, permitindo parcerias muito fortes nas cidades, com atração de investimentos para que as coisas realmente aconteçam. Da minha parte, os senhores sabem perfeitamente de toda a disposição para que as coisas aconteçam. E nós estamos trabalhando para que isto realmente ocorra na realidade. Um dado concreto. Até 3 anos atrás, Porto Alegre não constava no mapa do turismo, nem do Ministério do Turismo, nem da Embratur. Nós simplesmente éramos desconhecidos. E compramos essa briga com o governo federal, com o ministro Luiz Barreto, na época, que é testemunha disso, e conseguimos conquistar finalmente,
com a inclusão de Porto Alegre como cidade sede da Copa do Mundo, hoje estamos em todos os mapas do turismo, elevando com isso a capacidade do envolvimento de Porto Alegre com esta importante área para todos nós. Muito obrigada, candidato Fortunati. Obrigada aos 3 candidatos. Chegamos, então, ao final deste bloco de perguntas. E agora vai mudar um pouquinho a dinâmica desse nosso encontro. Nós vamos na última parte do encontro. Nessa última parte, cada candidato vai responder a uma pergunta. O tema será sorteado agora e a pergunta será feita por um empresário da capital. Ressaltamos que a ordem dessas respostas também foi previamente sorteada e que não teremos espaço para comentários dos demais candidatos. Espero que os senhores continuem com essa objetividade demonstrada até aqui. Então, o próximo tema é revitalização de polos de comércio. E quem vai fazer essa pergunta é Miguel Raoni, presidente da CDL Jovem. Bom dia a todos, eu sou o Miguel Raoni, sou franqueado da Farmais. Aí vai fazer a pergunta para o candidato Adão Vilaverde. Perfeito. E presidente da CDL Jovem de Porto Alegre. Adão Vilaverde, na visão da CDL Porto Alegre, a revitalização dos polos de comércio de bairro é fundamental para o desenvolvimento que se pretende no nosso município. Caso concorde, como pretende fazer isso? 3 minutos para o senhor. Olha, Raoni, a revitalização é central, né? Porque você tem uma cidade hoje, que é uma cidade que ela está praticamente organizada em torno do centro da cidade, né? Que é extremamente importante. Mas você pode ter uma cidade que preserve o centro, potencialize o centro e se organize a partir de todas as estruturas de bairros que a cidade tem. Exemplo de uma questão importante que já poderia ter sido resolvida. Duplamente, a terceira perimetral. Ela tem que ser uma via rápida, que não foi concluídas as obras para acelerar ela. E segundo, ela passa por 14 bairros. Ela poderia constituir 14 bairros com centros de bairros de forma organizada, com o mínimo de infraestrutura para que eles pudessem serem potencializados. Alguns até são, mas por iniciativa quase própria e não por estímulo do Executivo Municipal. Segundo, se você for ver hoje o planejamento desse primeiro trecho do metrô, da Zona Norte até Porto Alegre, não tem um plano, ou seja, não tem um plano diretor das estações do metrô. E, ao não ter, das 13 estações, sabe qual é o que vai virar polo? Uma das estações. E tu sabe onde é que é? Onde tem um shopping center. Ali vai virar polo. E o resto vão virar apenas estações em que você pega o metrô, né? Então, é isso que você tem que pensar, é isso que você tem que se antecipar para planejar a cidade. A nossa ideia é fazer um anel rodoferroviário em torno de Porto Alegre. Esse primeiro trecho com o metrô, o segundo trecho do centro de Porto Alegre até a Zona Norte, ou com VLT ou com aeromóvel, e depois liga de novo, a Zona Leste, depois liga de novo a Zona Leste até o Triângulo, e faz um círculo no entorno de Porto Alegre, com VLT ou aeromóvel. Tem que avaliar isso, porque o aeromóvel, o metrô custa 20, o VLT e o aeromóvel custa quase 1/3 disso. Então tem que avaliar. Ou seja, a mobilidade urbana ajuda a organizar e estruturar urbanisticamente a cidade. A mobilidade organiza a cidade. Portanto, a pergunta é muito importante. E, por isso, nós temos um conjunto de projetos também aqui que vão nessa linha, né? Desde a questão, por exemplo, do Bela Cidade, que é o da revitalização do centro, da Orla e do Cais do Porto, a revitalização do 4º distrito, porque nós entendemos que o 4º distrito é estratégico, nós estamos chamando de Porto Alegre Digital, exatamente para poder colocar ali esse potencial, que é um potencial importante, e ao lado aqui do centro, portanto, é uma grande âncora para o centro da cidade de Porto Alegre. E, voltando lá ao início, para isso você tem que ter instrumentos para financiar também e poder trazer parceiros para, junto contigo, efetivar essa política de descentralização. De novo, nós caímos, evidentemente, no orçamento e nos instrumentos que tu pode ter a partir de ISS e IPTU. Tu tem que dar o exemplo para poder, junto aos organismos de financiamento, junto aos organismos federal, estadual e multilaterais, por exemplo, de que você está colocando recursos para mudar, descentralizar, reorganizar e reestruturar a cidade. Muito obrigada, candidato Adão Vilaverde. Agora não temos comentários. Vamos, então, para a segunda pergunta. E o tema é Cais do Porto. A pergunta será feita por Fabiana Estrela, da Estrela Franquias, para o candidato José Fortunati, por sorteio.
Bom dia a todos, meu nome é Fabiana, eu sou diretora da Estrela Franquias, das lojas Barriga Verde e Caverna do Dino. E eu gostaria de perguntar, então, a CDL entende que o projeto Cais do Porto ele é absolutamente necessário para o nosso município. Então, nós gostaríamos de saber claramente o que se pretende fazer a respeito disso. Este é um assunto que eu tenho acompanhado desde o princípio. Acompanho passo a passo desde o governo Germano Rigoto, quando começou a se discutir a revitalização do Cais Mauá, passou pelo governo Ieda, chegando ao atual governo do Estado. A Prefeitura de Porto Alegre tem um papel fundamental, porque é ela que acaba liberando os projetos. Eu participei de toda a discussão, endossando sempre a PPP, parceria público-privada, que foi pensada exatamente lá atrás para que nós pudéssemos revitalizar esta importante área da cidade sem a colocação de recursos públicos, o que seria absolutamente inviável. O projeto foi desenvolvido pelo consórcio Barcelona, em contato e em parceria com o Jaime Ler. Eu não tenho dúvida que é um projeto maravilhoso e que vai revitalizar não somente o Cais Mauá, o Cais do Porto, mas todo o centro histórico da cidade, trazer uma nova fonte de atratividade para Porto Alegre. Lá estão previstos, na verdade, um verdadeiro mix de atividades. Mix que diz respeito ao comércio, diz respeito ao entretenimento, diz respeito à alimentação, à parte da gastronomia, ou seja, um processo que vai permitir que Porto Alegre deixe de ficar de costas para o seu cais, para o seu rio Guaíba, e passe a usufruir de um dos espaços mais importantes da nossa cidade. Nós tivemos problemas com a ANTAC, que demorou para liberar a área, depois tivemos problemas também com os investidores em função da grave crise financeira internacional que se abateu sobre a Europa, especialmente com os investidores espanhóis, mas isso tudo está resolvido. E temos a garantia de que o processo de revitalização do cais reinicia até o final do ano. Isto vai possibilitar que, especialmente, as áreas dos armazéns fiquem prontas até a Copa do Mundo, que é uma coisa extremamente importante, porque já poderemos receber não somente quem nos visitar durante a Copa do Mundo, mas a partir de 2014, de uma das áreas mais nobres da nossa cidade. E o restante do empreendimento certamente ficará concluído até o ano de 2015. Eu não tenho dúvida de que isto vai servir como um novo pulmão de desenvolvimento da cidade, com atratividade na área do turismo e fazendo com que possamos permear a geração de emprego e renda com muita intensidade. A Prefeitura tem se batido de forma cotidiana e permanente para que este projeto, que ainda permanece no papel, possa sair do papel. Tanto é verdade que, por compreender a sua importância, eu contratei o escritório do arquiteto Jaime Lerner para que a gente continue fazendo a revitalização da orla, do entorno da usina do gasômetro e indo em direção ao Arroio Cavalhada. Para quê? Para que a gente possa usufruir plenamente de toda esta parte da orla que, ao longo do tempo, foi sendo esquecida. O PISA, o Programa Integrado Socioambiental, vai devolver a balneabilidade ao Guaíba e, com isto, esta integração toda fará com que, finalmente, os porto-alegrenses voltem a usufruir desse belo espaço urbano. Muito obrigada, candidato Fortunati. Nossa urna está se esvaziando, então vamos à nossa última pergunta. O tema é varejo e a pergunta será feita por Alcides Debus, da loja Rabush, para a candidata Manuela Dávila. Bom dia a todos. Candidata Manuela, meu assunto é sobre, já tem pautado bastante já os debates, mas assim, a gente sabe que o varejo e o setor de serviços juntos, somados, representam, como o nosso presidente falou antes, cerca de 60% do nosso potencial de emprego e geração de renda. Então, assim, quais são os projetos específicos para estimular ainda mais esses setores? 3 minutos. Alcides, eu fiquei feliz que foi tu que me perguntou, mas eu ficaria mais se no sorteio tivesse assim, quem pergunta dá um presente no final para o candidato, porque eu estou precisando mais dos teus do que da barriga verde no momento concreto. Vamos lá. Primeiro, né, eu acredito na construção de uma secretaria que trate do desenvolvimento no município de Porto Alegre, que coordene a unificação de procedimentos, porque julgo que a Secretaria de Indústria e Comércio tem um formato antigo, que é o formato que prioriza a fiscalização e que data de um período que Porto Alegre era uma cidade com indústria. Basta ver o nome dela, né? A cara dela é uma cara de um tempo passado da cidade. Na minha avaliação, ela deve coordenar, junto com esse conselho que eu apresentei,
ações que vinculem o desenvolvimento do território da cidade com a economia da cidade. Ações de desenvolvimento físico, de desenvolvimento estético, né, e de desenvolvimento econômico, com tributos específicos para retomada de áreas, valorização do comércio de rua, que é parceiro na construção de segurança da cidade, porque numa quadra em que há um único shopping, há uma única porta. Numa quadra que há 30 lojas, há 30 portas. Portanto, fluxo de pessoas e uma cidade mais segura. Cidade segura se faz com gente na rua também. E o comércio de rua estimula essa movimentação. Eu acredito que nós podemos ter um grande símbolo dessa gestão mais empreendedora e muito mais parceira do investidor. E esse símbolo chama-se Lei do Gatilho. Por quê? Porque quando nós queremos mostrar que somos um ambiente favorável de verdade e não acreditar apenas na nossa própria propaganda, que é um risco gravíssimo que se corre, né, sobretudo nas campanhas eleitorais, começar a acreditar na própria propaganda, nós precisamos dar um sinal. Qual é o sinal? Cresce a arrecadação do município acima da inflação, reduz ISS. Como Canoas está fazendo. Está fazendo de maneira tão positiva que os 3 candidatos aqui são de partidos que apoiam a reeleição do prefeito Jair Jorge. Portanto, não há nada de improviso nisso. Há uma cara de uma cidade que não vê mais o desenvolvimento econômico como aquilo que nós esperamos sentados, mas vê o desenvolvimento econômico no mundo de hoje, em que cidades disputam com cidades, em que nós perdemos o centro de distribuição de medicamentos para Eldorado, vê o desenvolvimento como algo que deve ser buscado, batalhado, dinamizado, e que o prefeito deve ser o líder desse processo, no meu caso concreto, a líder. Então, eu queria dizer que fico muito tranquila. Por quê? Porque, na realidade, eu julgo que a nossa política tem que ser feita de uma forma diferente, por isso busquei e tenho, por exemplo, o apoio da Ana Amélia, mesmo sendo de um partido de esquerda, porque nós precisamos pactuar esse novo tempo de desenvolvimento econômico em Porto Alegre. Muito obrigada, candidata Manuela Dávila. Nós estamos chegando ao fim do nosso encontro. Agradeço muitíssimo a presença dos 3 candidatos, a presença dos senhores da plateia, a forma respeitosa como ouviram a todos eles. E agora cada um dos candidatos terá 2 minutos para a sua despedida. A ordem foi sorteada, as assessorias estão cientes, e o primeiro a falar nesses 2 minutos é Adão Vilaverde. Eu queria agradecer ao varejo, ao setor do comércio, por ter propiciado este importante diálogo num momento em que nós estamos decidindo o futuro, não só 4 anos, decidindo o futuro da nossa cidade. Quero dizer para vocês que eu me sinto muito honrado em estar na condição que estou, representando o meu partido e as forças políticas que me apoiam. Quero ser prefeito da cidade para governar para toda a cidade e quero convocar vocês, porque eu quero liderar este processo de mudanças, de transformações e de aproveitar este bom momento que vive o Brasil e que, do nosso ponto de vista atual, a administração não está aproveitando na altura e na sua plenitude. Nós queremos uma cidade que seja uma cidade que possa ser conhecida e reconhecida nacional e internacionalmente, e por quem mora aqui, como capital número 1, Wilson, em qualidade de vida do nosso país. E para isso nós sabemos que precisa muito investimento, precisa muito empenho, mas precisa muita aliança e muita parceria, e essa aliança com vocês é absolutamente decisiva para que isto aconteça. E é por isso que o nosso programa se constitui de 5 grandes eixos, que nós entendemos como muito importantes. Uma Porto Alegre com desenvolvimento sustentável, onde a questão do comércio e a questão da indústria, enfim, mais no campo dos serviços, ela tem um papel fundamental. O varejo, a ideia de uma cidade inovadora, ou seja, uma cidade que esteja à frente, puxando sempre seu tempo, a ideia de uma cidade saudável, porque é isso que Porto Alegre precisa, uma cidade segura e uma cidade plural, uma cidade da diversidade, uma cidade que é a cara do que sempre foi Porto Alegre, uma cidade viva, de dia e de noite, com muita segurança, uma cidade muito saudável, uma cidade com muita sustentabilidade. Para isso, vocês são estratégicos, fundamentais e grandes parceiros nossos para essas mudanças e transformações. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, candidato Adão Vilaverde.
E agora 2 minutos para a sua despedida, candidato José Fortunati. Meu caro Gustavo Schifino, quero agradecer a oportunidade deste belo debate. É uma honra estar mais uma vez aqui na CDL, ter essa relação que construímos de forma franca, aberta e democrática ao longo dos últimos anos. E o meu compromisso, o compromisso do vereador Sebastião Melo, candidato a vice na nossa chapa, da Coligação por Amor a Porto Alegre, é de continuarmos com a mesma postura, aberta, franca, propositiva, mostrando claramente que, através do diálogo, através de momentos, muitas vezes de tensão, a gente encontra os melhores resultados para a cidade. Eu tenho a tranquilidade de poder afirmar de que nós estamos praticando este diálogo. E praticamos com todos os setores, de forma aberta, sem retirarmos ninguém por qualquer questão política ou ideológica, construindo isto no dia a dia, sem ver cor partidária ou sem ver cor ideológica, praticando algo que ao longo do tempo se tornou indispensável para uma cidade plural como é a cidade de Porto Alegre. A construção conjunta de soluções buscadas sempre através da transparência e do diálogo. Por isso dialogamos fortemente com o governo do Estado, com o governo federal, dialogamos com todos os setores. Estamos fortalecendo o orçamento participativo porque entendemos que esta é uma ferramenta indispensável, fundamental, da participação da população, dos conselhos municipais nas suas várias áreas, que cada vez mais realmente mostram os seus serviços. E os resultados aparecem através de investimentos na cidade, as obras estão aí para serem vistas, através de ações sociais, que resultou há pouco tempo na conquista do prêmio Prefeito Amigo da Criança, que reduziu de uma forma extremamente razoável o número de crianças em nossa cidade. Mas entendemos, existem problemas e por isso queremos avançar e avançar mais. Muito obrigada. Obrigada, candidato Fortunati. Então, agora, para encerrar o nosso encontro, a despedida de Manuela Dávila. Eu quero agradecer a cada uma e cada um de vocês, dizer que foi uma honra participar de mais um encontro com o CDL. Nós participamos, inclusive, na formatação do nosso programa de governo. Eu tive a oportunidade de ouvi-los e, portanto, muito do que nós apresentamos já é saldo de conversas com os senhores e as senhoras. E queria fazer algumas provocações, no bom sentido, que julgo que sejam necessárias. A primeira delas é que, na realidade, acho que há um debate que Porto Alegre precisa fazer sobre se nós podemos começar um ciclo novo, sem ranço, de unidade, de pactuação pelo seu reposicionamento estratégico, pela retomada real e não ficcional do dinamismo da sua economia, para reformas estruturantes na forma como a prefeitura é gestionada e, portanto, trabalhando a gestão pública como aquela que transforma o gasto público, não no sentido da redução dos investimentos, mas que maximiza investimentos porque minimiza desperdício de recursos e que, a partir dessa retomada da economia e dessa gestão pujante, moderna, empreendedora, pode garantir mais investimentos nas áreas sociais em que ocupamos posições, na minha avaliação, bastante vexatórias, como a 18ª cidade em investimentos em saúde primária, saúde básica, saúde da família, como a 17ª cidade na qualidade do seu ensino fundamental. Então, eu quero, na realidade, conversar com você sobre esse ciclo. Aqui não se trata de uma candidata de oposição a uma figura ou a um partido, mas se trata de alguém que quer unir a cidade por um novo tempo. E eu quero terminar dizendo a vocês que experiência nós não ganhamos com aniversário. A minha experiência, a vida me permitiu e o povo do meu estado permitiu que eu adquirisse ao longo de 3 mandatos, 2 de deputada federal e 1 de vereadora. E eu me julgo capaz de liderar esse processo de dinamização da nossa economia junto com cada um e com cada uma de vocês. Obrigada e um bom final, ainda dias que sobram da nossa semana. Obrigada, candidata Manuela Dávila. Obrigada aos 3 candidatos que participaram desse debate, à plateia que prestigia esse encontro. E agora eu convido o presidente da CDL Porto Alegre, Gustavo Schifino, para as despedidas. Adorei, achei que foi um debate bastante objetivo.
eu agradeço as dezenas de varejistas que vieram prestigiar o encontro. A gente tomou cuidado de captar as imagens sobre cada um dos temas com a pergunta ao fundo, porque esse material vai ser disponibilizado no nosso site para que o varejo conheça o que cada candidato pensa sobre cada assunto que foi aqui analisado. Agradeço muito a presença da minha diretoria, agradeço a presença do nosso presidente do Conselho interino, representando o José Carlos Rubi, o Langer, aqui presente também, e quero, de uma maneira muito fraterna e carinhosa, agradecer a cada um de vocês três. Quero dizer que a nossa cidade precisa de pessoas como os senhores e como a ti, Manuela. Assim, é incrível o quanto a doação ao público, né, a doação à nossa cidade, vocês têm exercitado. Eu tenho certeza que as famílias, né, de cada um de vocês, que os amigos estão completamente órfãos da presença querida, que eu tenho certeza que vocês são no dia a dia, na sua comuna, né, no seu envolvimento. E isso é um presente que vocês dão, cada um da sua forma, a nossa cidade, a nós porto-alegrenses, a nós varejistas. Então, eu queria que a gente, de pé, saudasse com palmas isso que essas três pessoas têm feito para que se desenvolva as nossas famílias e a nossa cidade. Obrigado. Gente, eu vou puxar o banner pra gente fazer uma foto, tá?